vai acontecer agora é, quando a gente trabalhar com regiões não retangulares, o que vai acontecer no plano XY? Tá, esse aqui é o plano XY, que é X, Y, XY. Pode acontecer de você ter essas duas situações aqui, ok? Parar aqui. Você ter esse primeiro caso aqui, ou esse segundo caso aqui. Então aqui eu tenho o quê? Uma região que eu tenho um limite aqui em X constante com valores reais, certo? Que vai de A a B. Porém, eu não tenho aquele retângulo que a gente trabalhou lá na região retangular. Por exemplo, na região retangular, a gente teve alguma coisa assim, ó. Vou botar aqui. A gente tinha um retângulo, certo? Aqui eu não tenho um retângulo. Meu limite superior em y aqui é uma função que eu chamei g2 de x. Meu limite inferior aqui em y é essa função que eu chamei g1 de x. Deixa eu fazer aqui. Ok? E aí a questão é, como que fica essa integral? Então a gente vai ter aqui que a integral, ela vai ser primeiramente integrada com relação à variável que está limitada por funções. E depois, por último, a variável que está limitada por constantes, que a gente vai ter um número real, né? Então aqui eu vou primeiro g1 de x, por exemplo, e aqui g2 de x, sempre maior em cima e a função menor embaixo, menor, né? Porque nessa região a função g2 ela é sempre maior do que a função g1. E aqui vai ter um intervalo de integração de a até b, de f de x, y, dy e depois dx. Tudo bem? Nesse segundo exemplo aqui, acontece a mesma coisa. Tá? Você tem uma situação em que você não está mais nessa região retangular, que eu desenhei aqui agora de verde. A região tá aqui no limite inferior em y em x e superior em y, ela continua sendo, né, segmentos ali. Porém, já aqui e aqui são funções. E aí, como que a gente interpreta isso? Isso aqui seria, deixa eu ver se eu consigo cortar aqui. Só para a gente fazer um paralelo. E como é que eu faço aqui para cortar agora? Cortar. Sair daqui. E aí, ó, se a gente pega aqui, ó, bota do lado aqui, ó. Isso aqui ficou praticamente parecido com o caso 1, né? A única diferença eu rotacionei aqui os eixos, né? Ficou y deitado e x em pé. Mas ficou praticamente aqui parecido com esse caso 1. Tá? Então você tem praticamente o mesmo caso. Quando você for fazer a integração aqui, você vai cair nesse mesmo caso aqui. Tá? A diferença é que quem é a constante aqui? A constante está em y. Ó. Esse cara aqui. Ó. Ela não está em x a constante. Tá? Ela está em y. Sendo que isso aqui eu espelhei errado, né? O ideal seria ter invertido, espelhado horizontalmente também. Então, nosso limite de integração aqui vai ser c e d. Ou seja, eu vou integrar y por último. E aqui eu vou integrar primeiro
em x, mas em x ele está variando aqui, ó, dessa função até essa função aqui. Então, aqui a gente vai ter h1 de x, e aqui a gente vai ter h2 de x, de f de xy, dx, dy. E aí, nesse caso aqui agora, eu vou destacar aqui também. Aqui eu vou integrar com relação a x. Mais x aqui, os intervalos de integração em x aqui, tá vendo? Vai te dar uma função que o resultado final é essa função que ela vai estar toda em y. E aí você integra com relação a y aplicando intervalo de integração constante. Aqui é o contrário. Você vai integrar primeiro com relação a y. E a função aqui vai te dar um resultado todo em x, quando você terminar de integrar. E aí você faz a integral normal com relação a x, com intervalo de integração constante, e você vai obter o resultado. Porque o teorema de Fubini, aí vem a forma mais forte, tá? Ele permite que a gente saia. Se eu estou integrando, por exemplo, aqui, eu saia dessa integração e transforme isso aqui numa integral de x primeiro e depois de y. E aqui é a mesma coisa. A questão é que a gente tem que inverter esse intervalo de integração. E como inverter isso? Essa é o pulo do gato. Porque aqui, encontra o volume do prisma, cuja base é o triângulo no plano XY, limitado pelo eixo x e pelas retas y igual a x e x igual a 1, cujo topo está no plano f de xy igual a 3 menos x menos y, que é um plano, né? Como já diz aqui no exercício. Vamos fazer só o esboço da região de integração. Então, ó, y é igual a x, interessante, né? Depois ele fala que x é igual a 1, x é igual a 1, e ele ainda fala aqui que é limitada pelo eixo x. O eixo x é o quê? Y é igual a 0. Ó. Vamos configurar isso aqui e botar tudo na mesma cor, tá? Tá rosa. Aqui eu não gosto disso. Vamos botar aqui também 100%. E rosa. E aqui por fim também, rosa. 100% aqui. Ó, esse cara aqui, agora se eu pegar aqui, desenhar meu polígono aqui, já que isso aqui é um triângulo, né? A gente tem aqui ponto, ó, ponto, ponto. Essa é a minha região de integração. Todo mundo enxerga isso? Aham, sim. Então vamos jogar lá agora para o nosso SketchUp. Vamos voltar aqui. Nessa região de integração aqui, ó, a gente vai ter aqui y igual a x. Aqui a gente vai ter x igual a 1. E aqui a gente vai ter y igual a 0. E aí? Eu integro primeiro com relação a x ou com relação a y? Vou deixar para vocês escolherem. Faz pela Y. Com relação a y primeiro? Isso. Parece mais difícil. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Com relação a y, a gente vai traçar uma reta paralela ao eixo y. Bota aqui uma setinha paralela, né? Então a gente tem aqui, ó. Eu adoro essa técnica aqui. Feito isso, a gente vai avaliar aqui, ó. A região, essa região toda aqui, esse triângulo. Essa seta, ela entra aqui nessa região. Y é igual a 0. E ela sai aqui nessa região.
que é o que? Y igual a x. Então, meus intervalos de integração, eu já achei. Eu já sei que, nesse caso aqui, o y ele está variando de minha integral aqui, no caso, meu volume, né? Ele vai ser integral aqui em x, que eu ainda não sei o que eu vou colocar, mas em y ele está entrando aqui, ó, em 0, e ele está saindo aqui em x. A minha função é 3 menos x menos y, dy. E aqui vai ser, por final, dx. Agora, onde que ela entra e sai em x? Aí eu vou avaliar aqui, ó. X aqui, ó, é 0. E o x aqui é 1. Então, aqui x ele está indo de 0 a 1. E minha integral está montada. Então, meu volume aqui agora, vou resolver para y. Então, isso aqui vai ficar 3y menos xy menos y ao quadrado sobre 2. E variando aqui de 0 a x, dx. E agora eu resolvo minha integral aqui, desculpa, eu faço a aplicação aqui agora do intervalo de integração. Como aqui, ó, tem y, aqui tem y, aqui tem y, o zero eu não preciso aplicar, que vai dar zero em tudo aqui. Então, meu volume ele vai ser integral de 0 a 1. Aplicando x, vai ficar, ó, 3x menos x vezes x aqui no lugar do y, vai ficar x ao quadrado, menos, ó, y ao quadrado, então aqui eu vou substituir por x, vai ficar x ao quadrado sobre 2 dx. Aqui agora eu faço um MMCzinho aqui rapidinho. Então, meu volume, integral de 0 a 1 de 3x. Aqui eu, realizando aqui MMC, eu vou ter menos x ao quadrado, menos x ao quadrado. Então, a gente multiplica aqui, vai ficar menos 2x, menos x, vai ficar menos 3x ao quadrado sobre 2. Aqui agora, integrando com relação a x, a gente vai ter 3x ao quadrado sobre 2, menos, aqui vai ficar 3x ao cubo sobre 2 vezes 3, aplicado de 0 a 1. Então, podemos dar um corte aqui, ó, 3 com 3, e voltando para cá. Como aqui tem x, o zero não precisa aplicar, que vai dar 0. Então, eu aplico só 1. Aqui eu vou ter, ó, 3 vezes 1 ao quadrado. Então, aqui, ó, agora eu vou inverter o intervalo de integração. Eu vou pegar agora e fazer o seguinte, ó, vou traçar paralelo a x, já que eu vou integrar primeiro com relação a x. Então, vou traçar esse segmento aqui paralelo, tá vendo? E vou avaliar aqui, ó, onde entra e onde sai. Já não tem mais cor para usar, então eu fiz uma salada mista ali. Ó, ele entra na região aqui, ó. Ele entra. Que função é essa aqui? X igual a y. Essa é a questão. Por quê? Quando você pegar funções mais complicadas, você tem que calcular a inversa da função. Entendeu? Vocês estudaram lá no ensino médio funções inversas e ficaram perguntando para onde que eu vou aplicar isso. Não. Tá aí, apareceu. E aqui, sai aqui. Sai em x igual a 1. Então, eu já achei os intervalos de integração. Então, meu volume aqui, ó, vai ser integral em y, que a gente vai ver ainda, em x.
Qual é o limite inferior aqui, em x? Da função 3 menos x menos y, dx. Já vou deixar aqui também o dy. Agora a gente vai avaliar aqui em y, onde ele está limitado. E aqui, ó, se eu pegar esse ponto aqui onde termina, em y, e traçar aqui, ó, o y aqui é 1 e o y aqui, ó, embaixo é 0. Então ele está variando no y aqui de 0 a 1. Vou resolver primeiro a integral de dentro. Que vai ficar o quê? Ó? Repito aqui, 0 a 1. A integral aqui em x vai ficar 3x menos x ao quadrado menos y, x ao quadrado sobre 2 menos xy. Variando de 1 a y, dy. Aplicando o intervalo de integração novamente. Então aqui, ó, só para ficar bem claro, esse cara a gente vai substituir aqui dentro do x aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Como se fosse um número. E dessa vez, como eu não tenho zero, ó, eu vou ter que aplicar o intervalo superior menos intervalo inferior. Então aqui vai ficar um pouco maior. Aplicando 1, vai ter aqui, ó, 3 menos meio menos y. Aplicando y, a gente vai ter, ó, 3y menos y ao quadrado sobre 2 menos y ao quadrado. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter aqui, ó, 3 menos meio. Então vai ficar 6 menos 1, 5. Menos y. Aqui a gente vai ter, ó, 3y, não tem o que mexer. E aqui eu vou ter, fazer a fraçãozinha, vai ficar menos y ao quadrado, menos 2y ao quadrado. Então a gente vai ter menos 3y ao quadrado sobre 2 dy. E para fechar, tá vendo que esse aqui está dando mais trabalho, né? A escolha do limite de integração é fundamental para você ter menos ou mais trabalho na hora de calcular a integral. Aqui a gente vai ter 5 meios. Menos y menos 3y vai dar menos 4y. Aqui vai ficar menos com menos, mais 3y ao quadrado sobre 2. Resolvendo isso, vai ficar 5y sobre 2 menos 4y ao quadrado sobre 2 mais 3y ao cubo sobre 2 vezes 3. Variando de 0 a 1. E esse cara aqui, já corto com esse 3. Esse 4 aqui com 2 aqui vai ficar um 2 aqui em cima, que é 1. Né? E volto para cá. Tá vendo que eu tenho y em todos os termos. Então 0 eu não preciso aplicar aqui, só 1. Então a gente vai ter, ó, 5 vezes 1 sobre 2 menos 2 vezes 1 ao quadrado mais 1 ao cubo sobre 2. Fazendo essa conta, 5 meios menos 2 mais meio. E aí agora vai dar... Bom, aí, então esse aqui é o nosso resultado. Só para aparecer aqui como final, que eu esqueci que eu tenho minha webcam aqui. Agora está ali. Mas fala aí, vamos lá. Alguém tinha perguntado alguma coisa. Aqui, vamos lá para o GeoGebra, desenhar a nossa região de integração. Cara, eu gosto de usar muito o GeoGebra, tá? Não sei se já deu para perceber.
Nossa região de integração, tá, é uma região que ela está no triângulo ali, continua sendo a mesma região, né? Eu apaguei. Sacanagem. Vamos ver se eu consigo desfazer isso aqui. Ah, show de bola. Então, nesse exemplo aqui, a nossa região de integração, ela é a mesma do exercício anterior. É o triângulo que passa ali por y igual a x, x igual a 1. Então, eu vou pegar lá do GeoGebra, já que já está pronto lá. Vou pegar essa região e copiar. Jogo para cá. Minha regiãozinha, vamos diminuir ela um pouco, está muito grande. Só que eu tenho seno de x sobre x. E nesse caso aqui, cara, essa influência ela vai ser de tal maneira que isso aqui você tem aqui um x no denominador. Okay? E a escolha mais óbvia é quando essa função ela multiplicar por quem? É quando você multiplicar ela por x aqui para poder eliminar esse denominador, certo? Mas como isso aqui é uma função somente de x, não tem um y aqui. Então eu vou integrar com relação a quem primeiro? Vai ser y vezes aquilo ali. Entendeu? Então vai ficar mais fácil eu pegar a integral primeiro com relação a y. Então eu vou pegar aqui, ó, o y entra aqui em 0 e sai aqui, ó, em y igual a x. E o x está variando aqui, ó, de 1 e aqui em 0. Então essa minha integral, ali ele só manda calcular a integral, né, nem o volume, vai ser uma integral de 0 a 1 em x e de 0 a x em y. Ele entra em 0, sai, né? Ele entra, opa, desculpa. Ele sai aqui e ele entra aqui. De seno de x sobre x, dy dx. Então, como é que facilitou aqui? Por quê? Quando eu integrar isso aqui primeiro, eu vou estar integrando com relação a y. Qual é a integral disso aqui com relação a y? Então, aqui ó, vai ser 0,1 seno de x sobre x vezes y, integrei com relação a y. O y está variando de 0 a x, dx. Tudo bem? Faz sentido até aí? Vou aplicar o intervalo de integração aqui, ó. Integral de 0 a 1 seno de x sobre x vezes esse x aqui eu vou substituir aqui, ó, no y. Então aqui vai ficar x menos seno de x sobre x. E aqui eu vou colocar o zero, que eu nem precisava ter feito, mas tudo bem. Dx. Isso aqui tudo é zero. Esse x aqui eu vou cortar com esse x aqui. E olha como que ficou a minha integral agora. 0 a 1 seno de x dx. Qual é a integral de seno de x? Menos cosseno de x, variando de 0 a 1. E aí, novamente, vamos aplicar aqui, ó. E aqui vai dar menos cosseno de 1. E vai ficar menos 1 menos mais cosseno de 0. Quanto que é cosseno de 1? Tá? Aí vamos botar aqui aproximadamente 1 menos 0,99. Dá quanto isso aqui? E aqui eu não preciso botar unidade de medida, porque eu não estou calculando volume, estou calculando só a integral, tá? Só um detalhezinho que a diferença, dependendo do que você vai estar aplicando aí. Vamos agora só fazer inverter a região de integração.
Agora, esse intervalo, se eu for mudar, ó, ele está entrando aqui em x igual a y e sai em x igual a 1. E o y a gente já sabe vai de 0 a 1. Então, nossa integral, ela vai ser a integral de 0 a 1 do y. Aqui vai ser de y até 1 de seno de x sobre x dx dy. Ih, danou. Se agora aí, a gente integra isso aí.